Boa noite, mais uma vez. Sejam bem-vindos à palestra Como Ser Otimista e Motivado. Quando nós falamos em ser otimistas e ser motivados, nós estamos falando a respeito de algo que influencia-nos de dentro para dentro e de fora para dentro. O que é motivação? Motivação é aquela força impulsionadora que me leva para frente mesmo em momentos difíceis. É um impulso, é o porquê, é o motivo pelo qual eu sigo adiante e continuo. Isso é motivação. Mas a nossa motivação, ela pode ser grandemente afetada pelas coisas que nos cercam. E, infelizmente, hoje nós vivemos em um mundo que às vezes parece estar pronto para explodir, né? E tem muitas coisas das quais podem nos desmotivar e apagar-nos, por assim dizer. Coisas que podem nos desmotivar. Pense, por exemplo, num chefe de família que tem talvez uma certa dificuldade em manter a família, ganhar o sustento. Ou talvez que as suas crianças cresceram, mudaram de conceitos, parece que até não concordam mais com você em alguns pontos. Isso também pode desanimar. Uma relação mal resolvida e coisas exteriores das quais nós não podemos controlar, como, por exemplo, uma coisa que chocou o mundo agora, que foi o acidente da Chapecoense, né? E deixou muitas pessoas abaladas e desanimadas. A situação do nosso país em sentido político também desanima, né? Desanima tanto que alguns empresários dentro do Brasil e fora deixam de investir muitas vezes. E o que isso faz? É como se você estivesse tentando sair de um buraco, cavando mais. Só piora a situação, né? Então, tem muita coisa que pode nos desanimar, e essas coisas influenciam diretamente em quem nós somos. Que tipo de profissional você é? Que tipo de pessoa você está se tornando? Que tipo de pai, mãe, filho, profissional? Pois as coisas que estão ao nosso redor nos afetam profundamente. Aí a pergunta é: como ser otimista e motivado de verdade? Porque olha só, quando as coisas estão boas, a minha vida está boa, os meus negócios vão bem, a minha vida familiar também vai bem, não tem briga. É claro que eu estou motivado, né? A situação toda me leva a isso. Mas o que eu quero é força para me levar quando tudo não vai tão bem assim. Então a questão é: o que muitas vezes mascara a minha motivação e faz só com que eu esteja motivado em bons momentos e não seja motivado sempre? Uma das coisas é uma mentira. Na verdade, duas que eu vou citar aqui hoje. Duas mentiras das quais talvez até que a maioria já tenha feito para si mesmo. E que são como que armadilhas em que nós caímos. A primeira armadilha é essa ali, ó. A esperança é a última que morre. Então você vai dizer assim: pera um pouquinho, pera. Então tu está querendo me dizer que para mim ser motivado eu não posso ter esperança. Não é isso. A esperança é importantíssima, né? Afinal de contas, a esperança é a última que morre. Não, brincadeira. Por que isso é uma armadilha? Já perguntou para alguém no que ela tem esperança? Quando a pessoa diz assim: a esperança é a última que morre. Mas tu tem esperança em quê? Eu já perguntei. E engraçado que a maioria das pessoas responde assim: a gente espera, né? Mas espera que melhore. Por quê? Porque a esperança é a última que morre. Ou seja, muitas vezes a esperança das pessoas é baseada em nada. É como construir a casa sob a areia. Logo aparecem as rachaduras. Quando nós construímos, por outro lado, a casa sobre a pedra, ela fica mais firme, porque a base é sólida. O que se percebe é que geralmente as pessoas não têm um motivo real para crer que as coisas vão melhorar. Por exemplo, um dono de uma empresa que não está passando por um bom momento. Aí diz para a sua equipe: gente, a esperança é a última que morre. No que isso vai mudar na vida deles? Praticamente nada. É um engodo. Por quê? Porque está relacionado com a segunda armadilha, que é que eles estão à espera de um milagre. Não é verdade? E quando o milagre não acontece? Quando as coisas não vão bem? Quando não existe uma reviravolta? Aí você murcha, né? Esmorece.
Mas e se esse dono da empresa dissesse assim: gente, a esperança é a última que morre, mas nós temos base para a nossa esperança. Eu criei um pacote que vai nos ajudar a lidar com essa situação difícil. Primeiro vamos falar a respeito dos nossos clientes que são fiéis. Então nós vamos começar a fazer essas ações aqui, para manter eles, porque a gente percebe que alguns deles não estão voltando. E aí ele começa a te mostrar um plano de negócio. Agora sim, tu tem base para acreditar que o negócio pode ser diferente. Você tem uma esperança mais sólida para o futuro. O que acontece é que muitas vezes as pessoas sentam na esperança e esperam que as coisas mudem do nada. Quando isso não acontece, é um terror. Então a primeira questão é não mentir para si mesmo e mudar. Nós precisamos mudar para ser e para não estar simplesmente motivados. Saber o motivo ou o porquê você deve estar motivado vai te ajudar a manter a motivação, mesmo quando a situação ao redor não for assim, tão boa. Para isso nós precisamos mudar os nossos pensamentos normais, ou seja, essas frases feitas que todo mundo repete e que parece muito bonito, parece que diz muita coisa, mas no final das contas não diz nada. Então é extremamente importante, se nós queremos ser pessoas motivadas, que nós criemos motivos pelos quais nós podemos ter força. E nós vamos falar aqui sobre 4 questões nessa palestra que vão nos ajudar a ser motivados e não estar motivados. 4 coisas das quais nós precisamos buscar para ser pessoas diferentes e não estar simplesmente. E a primeira delas é que as coisas nunca mudam quando a gente simplesmente desanima, ou esperneia, ou chora, ou reclama. Mas você já percebeu que parece que as pessoas se acostumaram a fazer isso? Como é que é o teu nome? Mateus. Já teve uma situação na tua vida, Mateus, que estava muito difícil, era uma situação difícil mesmo. E que tu esperneou, tu chorou, tu ralou, desanimou e melhorou por causa disso? Por causa disso? E se eu dissesse que sim? E cada um de vocês já teve uma situação assim. Parece que eu estou indo contra mim, né? Mas não. É quando a gente é criança, é a única ferramenta que a gente tem, né? Que ferramenta que um bebezinho tem para pedir colo, carinho, para trocar a fralda ou para pedir mamar da mãe, né? É o choro, é o berro. Quando a minha mãe está aqui, quando eu chorava, o meu choro é feio, minha mãe me amamentava ligeirinho, né? Mas à medida que a gente cresce, se torna adulto, o que se espera dessa criança? Que ela mude um pouquinho, né? O jeito de pedir as coisas, de raciocinar e de levar a vida. Não mais chore e reclame. Isso acontece. Tanto que tem crianças que dizem assim: mãe, eu quero um danoninho, porque tem muito cálcio. Né? Aí começa a raciocinar. Mas uma coisa engraçada acontece. Essa criança, ela cresce um pouquinho mais e muitos voltam a ser criança e a chorar da vida, a reclamar da sua situação na vida, das coisas que estão acontecendo com ela, voltam a espernear e desanimar por qualquer coisa, achando que a mãe vai vir correndo e ajudar, e não é assim. Então a primeira coisa, se você quer ser uma pessoa motivada de verdade, é que nada deve parecer impossível de mudar. Nós não devemos olhar para as coisas, para as situações da nossa vida, e as situações difíceis vão acontecer, é fatal. E dizer: isso é impossível, não dá, minha vida é sempre assim, isso acontece só comigo. Não, porque a mãe não vai vir correndo, não é sempre. Então, se você quer ser uma pessoa motivada de verdade, é extremamente importante que você comece a mudança aqui e aqui, e a pensar de forma diferente. É uma questão pessoal, cada um tem que se perguntar: eu tenho o costume de chorar na vida? Da minha sorte na vida? O que a gente vê, por exemplo, que muitos empresários fazem isso. Às vezes o negócio está bom e pergunta para ele como é que está as coisas. Rapaz, não está fácil para ninguém. Mas eu comprei uma casa na praia, coisa mais linda. 2 pisos, de frente para o mar. E às vezes é assim mesmo, né? A pessoa está aproveitando a vida, está fazendo, mas está sempre difícil, porque essa pessoa se acostumou. E eu não estou dando indireta para ninguém aqui,
Mas é que a gente vê que é uma tendência. E eu só citei um exemplo, porque todas as pessoas parecem que fazem isso, ou a maioria. O que elas fizeram? Se acostumaram a chorar. Então a pessoa motivada de verdade, ela não chora por causa dos problemas. Ela vende lenço. Ela não encara as coisas como impossíveis. Isso é uma mudança de pensamento da qual nós devemos fazer. É um trabalho interno que nós devemos fazer. Quando você se pegar chorando ou esperneando pela sua situação na vida, pense, nada deve parecer impossível. A segunda questão, se nós queremos ser pessoas motivadas e otimistas de verdade, é que nós precisamos de momentos felizes para isso. Porque ninguém consegue ser motivado se a vida toda dele é uma porcaria. Se tudo que acontece é ruim. Não dá. E para mim ser feliz na minha vida, e por fim ter motivos para continuar ou força, eu não posso ser emburrado, né? Mas já perceberam que tem gente que anda sempre assim? E eu dou uma dica para as mulheres, fazer assim, enruga o rosto. Vai deixar vocês mais velhas mais cedo. Não pode, né? Os homens não tem muita diferença. Fica feio igual. Mas o que acontece é que às vezes, o que eu percebo é que os gatinhos, os cachorros vêm na minha palestra. É verdade. Tem gente assim, às vezes na minha palestra fica prestando atenção, olhando. Tem alguns que anotam, tira foto. A gente vê que está pensativo. E tem outros que estão assim, ó. A firma me mandou de novo nessa palestra. Escutar o Gil, 45 minutos é um tempo de futebol. Já pensou? Deus o livre. Mas elas não são só assim com a minha palestra. Gente assim é assim na vida. Agora, como é que uma pessoa que vive com aquela carinha lá, ó, vai ser motivada com as coisas? Como é que ela vai ter força para ir para frente se ela está enrugada? Não dá. Agora, como é que a gente sabe se a gente é emburrado ou não? Porque geralmente tu pergunta para a pessoa que é emburrada, ela diz, não, emburrado é tu. Eu não. Então, faça uma autoanálise. Quando você entra num lugar, as pessoas param de contar piada? Elas ficam mais quietinhas? Talvez elas ficam rígidas, aquele clima pesa, mudam de assunto, não ficam muito tempo na sua presença? Talvez você seja emburrado. E quando a gente percebe isso, a gente tem que mudar. Quando você percebe que a cara está fechando, sorria de novo, lembre de uma piada, assista um vídeo engraçado no YouTube, mas não seja emburrado. Remova a carranca. Porque a carranca nos faz infelizes. E a pessoa infeliz não consegue ser motivada quando ela precisa. Porque até quando está bom, ela acha que está ruim, né? Então, se você quer ser feliz e quer ser motivado, quer ter força em momentos de dificuldade, leve a vida de forma mais tranquila. Além de não ser emburrado, para a gente ser feliz, ser motivado, nós precisamos trabalhar numa área que é nossa. Em algo que nos dê prazer. E aí talvez muitos empregadores aqui vão ficar chateados com a minha pergunta, né? Mas eu tenho que fazer ela porque é uma pergunta válida e é uma pergunta boa até para o empregador. Você, cada um de vocês, faz o que gosta? Trabalha onde te dá prazer? Não precisa responder audivelmente, viu, gente? Talvez alguém vai dizer, porque eu não respondi, eu tenho que dizer, não, meu chefe está me olhando. Não, é para responder para si mesmo. O que você faz te dá prazer? Te faz feliz? Se não faz, mude. Aí alguém diz assim, mas Jean, tu pediu demissão assim, do nada? Não. Mas você pode fazer algo para isso. Você vai dizer assim, Jean, mas eu quero me tornar um médico. Mas me tornar um médico, já viu, né, o caminho que é. Então por que não começou ainda? Nunca é tarde. Tarde é quando a gente morre, né? Aí já não dá mais mesmo. Mas enquanto a gente está vivo, a gente pode fazer algo por si mesmo. Agora me responde uma coisa, um pensamento, né? De novo. Como é que você vai ser uma pessoa motivada se 1/3 da sua vida, que é basicamente o que a gente trabalha, você trabalha infeliz? Vai para o trabalho assim, ó, mais um dia no meu trabalho. Eu adoro fazer isso. Quantos % do profissional você deixa no seu trabalho se o que você faz você não gosta?
É simples. O profissional, por mais que ele se esforce, se ele não está trabalhando em algo que dá prazer para ele, algo que ele se sinta bem, ele não liberta 100% do profissional que ele é. E aí é uma dica para os empregadores também. Usar as pessoas dentro da sua empresa que condizem com as habilidades e o que elas gostam de fazer. Porque às vezes você usa uma pessoa que ela não é ruim naquela atividade, mas ela poderia ser maravilhosa em outra. Aí nós temos que ter o feeling para descobrir isso. E você mesmo tem que fazer isso por si. Às vezes no seu local de trabalho tem uma outra atividade que te faria muito mais feliz. E você seria um profissional melhor. E bons profissionais em geral são bem remunerados. Todo mundo que é muito bom na sua área é bem remunerado. Porque ele é valorizado. A gente vê que há uma falta no mercado de profissionais realmente bons. O ser humano, quando ele fica muito velhinho, se aposenta, alguns deixam de trabalhar, né? E aí o que acontece com essas pessoas que não fazem outra atividade? Parece que envelhecem mais cedo e vivem menos, segundo a ciência e as estatísticas. O que significa isso? Que nós somos feitos para estar em movimento, para fazer coisas. Por que isso? Porque você, cada um de nós, quer se sentir útil no meio onde vive. Então, se você não faz nada da sua vida, se você não contribui para a sociedade, para a família ou para as pessoas que estão ao seu redor, se você não contribui para si mesmo, você se torna para si mesmo um inútil. Isso faz a gente perder motivos para continuar vivendo, acredita? Como é que uma pessoa que passa a vida inteira trabalhando em algo que não gosta, pode ser uma pessoa motivada de fato? Não, né? Ela vai estar motivada quando ela ganha um presente, quando ela está de férias, mas no dia a dia dela ela não consegue. Faça algo que te dê prazer. Aí você vai ser feliz. E vai ter motivos para continuar adiante. Ou seja, vai ser motivado. Se você quer ser uma pessoa motivada, é preciso ter um hobby. Um hobby é fundamental. Opa, a imagem é errada. É outro hobby, né? Um hobby é fundamental, por quê? Porque mesmo que você trabalhe em algo que gosta, no seu trabalho, há as dificuldades naturais do trabalho, há os problemas que acontecem, enfim. O hobby é a oportunidade que o seu cérebro e você tem de viajar um pouquinho, se desestressar, não pensar nas dificuldades, na conta que você tem que pagar, no cliente que talvez xingou, em qualquer outra coisa. Aí eu pergunto para vocês, tem um hobby? Jogar bola, andar de bicicleta, ler um bom livro, ir no cinema. Tem vários hobbies, não precisa ser o mesmo. Eu, por exemplo, gosto muito de jogar bola. É o meu hobby. Quem gosta aqui de jogar bola e tem isso como hobby, levanta a mão, por favor. Tu? Tá vendo? Já tem... Na outra palestra também tinha mulher. Ali, tu gosta de jogar bola? Mas não parece ser muito bom, né? Eu sou depois do último, eles dão uma olhadinha ver se não está chegando mais ninguém, né? Sabe o que eu faço? Porque eu não posso ficar sem o meu hobby, né? Eu marco o jogo. Eu marco o jogo. Eu digo assim, o Jean marcou, agora tem que convidar, né? Tem que jogar. Eu compro a bola, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Porque não interessa se você é bom ou ruim naquilo. O que interessa é quando você está praticando aquele hobby. Você consegue se transportar para um mundo melhor, sem nada de ruim? Consegue? É, né? Porque quando eu estou jogando bola, eu não chuto a bola pensando, meu chefe desgraçado. Não, ninguém faz isso, né? A gente não pensa em mais nada. A gente só joga a bola. Ou só toma um chimarrão. Ou só isso ou aquilo. E por falar em hobby, que tem a ver com movimentação, esporte, etc., quando você faz um hobby vinculado a um exercício, o seu organismo produz substâncias que te dão alegria e vício. Acredita? Exercício físico vicia. Por isso que eu digo para minha esposa, eu já sou viciado em futebol, não adianta. Toda sexta-feira eu tenho que jogar. Não tem como sair disso. Não tem tratamento, então eu continuo com o meu hobby. E é importante, gente. Quem pratica um exercício, tem um hobby na vida, tem algo que te transporta, vive melhor, vive mais feliz. E quando as coisas estão difíceis, ele tem motivos para continuar. Ele é uma pessoa motivada. Ser motivado é isso. Não é mágica.
Não é uma pilhazinha extra que eu coloco e eu viro motivado, é o jeito que eu levo a minha vida. Então, se eu quero ser motivado, eu preciso fazer coisas, olha o chimarrão, né? Que eu gosto de fazer, e essas coisas não precisam ser grandes. Ou pode ser. Por exemplo, eu posso querer viajar, com a Ariane Viagens. E alguns dizem assim, mas viajar é caro, né? Ah, não consigo. Já percebeu quando acontece uma tragédia na família e precisa de dinheiro, todo mundo consegue? E a gente diz assim, eu não sei de onde é que eu tirei, mas tirei. Por que não consegue para as coisas boas também? Verdade, né? Talvez porque a gente não se esforce tanto. Mas não precisa ser grande, pode ser um chimarrãozinho. Inclusive com a outra questão que é com a família. Alguns dizem assim, bom, eu vou tirar tempo para a minha família, é tempo de qualidade. Márcia, é casada, né? Se teu marido disser assim, eu vou tirar tempo de qualidade para ti, Márcia. Uma vez por mês, durante 1 hora, eu sou todo teu. Não, é pouco. É pouco? Vai dar uma bofetada nele. Tá certo? Porque só tempo de qualidade não é suficiente. Nós precisamos tirar quantidade também. Mas é o que algumas pessoas dizem assim, Jean, mas eu não tenho tempo. Mas vai ver por que não tem tempo. Talvez fique 3 ou 4 horas no WhatsApp ou nas redes sociais. Aí você muitas vezes tira tempo para a família, aqui ó. Ou tira tempo para a família assistindo TV só. Aí vai conversar, né? Pá, tu nem sabe disso. Olha o que o Pedro Rangel está fazendo. Que tempo maravilhoso com a família, né? Não dá, gente. Tem que tirar tempo de verdade com a família. E isso te deixa feliz, sabe por quê? Porque o ser humano é reconhecidamente gregário. Nós somos feitos para agregar pessoas ao nosso redor. O que acontece é que às vezes a gente está no WhatsApp, que é uma tecnologia que atrai ou nos conecta a pessoas que estão longe e afasta as que estão perto. Mas é uma inversão, né? Porque os melhores relacionamentos e os maiores são pessoas que estão perto. Tem gente que já me disse assim, Jean, eu tenho uma grande oportunidade para ti. Grande oportunidade de negócio. Eu digo, cara, mas eu já tenho o meu trabalho, os meus projetos, eu não posso. Nem, mas isso aqui tu pode fazer no teu tempo de folga. Eu digo, cara, folga? Eu vou te falar por que o meu tempo de folga se chama folga. É porque eu folgo. E eu não trabalho no meu tempo de folga. O que acontece é que muitas pessoas vendem o tempo com a família, com coisas que deveriam fazer, que gostariam de fazer, por mais dinheiro. Quando às vezes é uma questão de ajuste, em talvez até simplificar um pouquinho a vida. Não dar o passo maior que a perna, mas ter uma vida mais feliz. Porque senão a gente vai estar lá quase no caixão, olhando para trás e dizendo assim, eu não fui feliz. E ficar mais desmotivado ainda. E passou a vida inteira assim. É uma mudança que nós precisamos fazer. Porque se você quer ser uma pessoa motivada, não só estar, quer ser, você precisa ser feliz na sua vida. Você precisa buscar a felicidade onde quer que ela esteja. Seja no trabalho, com pessoas queridas, com a família, num hobby, em não ser uma pessoa emburrada, em mudar a sua atitude frente a algumas coisas, em pensar diferente. Como o lema da minha empresa diz, sair do quadrado. Fazer um pouquinho diferente as coisas, né? E mudar. Não nos socar na cadeira e esperar que as coisas aconteçam sem que a gente se mexa. E quando vocês fizerem isso, vocês vão adquirir uma outra qualidade super importante chamada resiliência. A resiliência é a qualidade que te dá poder ou força de lidar com as situações estressantes da vida de forma otimista. Como aquela planta da ilustração, que consegue crescer em meio ao deserto. Mesmo que a situação ao nosso redor seja causticante, nós vamos florescer qual aquela planta. Mas isso se nós buscarmos a felicidade. Porque a resiliência ela não vem do nada. Eu não ligo um botãozinho e agora eu sou resiliente. Agora eu passo por tudo. Não. Em momentos bons talvez você esteja. Mas se você quer ser, você precisa causar uma mudança na sua vida. Você, eu, todos, né?
Quando você fizer isso, você tem que praticar o dar também. Aí eu pergunto uma coisa para cada um de vocês e cada um responda de forma íntima. Qual foi a última vez que você deu algo para alguém que precisava? Mais que você. Se você tivesse que colocar e marcar nos dedos agora quantas vezes você deu algo para alguém que precisava mais que você, conseguiria encher uma mão? 2? Várias mãos? Nem um dedinho? Tem que se perguntar isso. Porque se você não usa a oportunidade de dar, você acaba sem receber também. Uma coisa mais engraçada é que quem dá para quem precisa mesmo, parece que ganha mais, né? Com um sentimento de satisfação e de contentamento, de alegria, de felicidade. Isso também dá motivação na vida. E dar não precisa ser financeiro, não. Não precisa ser material. Por exemplo, a tragédia de Chapecó. Eles vão precisar de dinheiro, de ajuda? Vão. Mas o que mais ajudou eles agora nesse momento? Foram abraços, carinhos, as homenagens. Não foi? Foi eles perceberem que o mundo todo se comoveu. Isso aí não tem dinheiro que pague, né? E as pessoas deram. Deram seu tempo, deram seu sorriso, suas lágrimas, seu consolo. Quanto nós damos? Essa é a pergunta. Se nós queremos ser mais felizes, nós precisamos sorrir mais, né? Nem que para isso a gente tenha que prender 2 prendedores aqui, ó, e ficar assim o tempo todo, né? Não é para ser um palhaço. Mas se a gente não sorrir, não tem motivo nenhum para sorrir na vida, a gente vira empurrado, como a gente viu no início da palestra. E uma coisa muito engraçada acontece quando nós sorrimos. Os outros sorriem também. Porque o sorriso ele é contagiante. Então, quanto mais pessoas sorrirem ao nosso redor, e quanto mais nós sorrimos de volta, mais isso vai se transformar num sentimento motivador. E uma experiência foi feita em São Paulo, que nós vamos assistir agora num pequeno vídeo, e ver como o sorriso realmente é contagiante. Milhões de pessoas estão no carro escutando o rádio, todas sérias, sonolentas, até que uma inspiração muda tudo. Convidamos você a sorrir para o motorista do carro ao lado. Se ele estiver ouvindo isso, ele vai sorrir de volta. Precisamos sorrir mais na vida e distribuir esse sorriso para que esse movimento ele continue e se perpetue. Vocês concordam com isso? Então vamos começar agora. Levantem-se, por favor. Vocês disseram que concordam, né? Cada um de vocês vai achar 2 pessoas aqui na palestra que vocês não conhecem. Vão sorrir para ela e dizer algo bem bonito que deixa ela sorrindo mais ainda. Pode se movimentar, vocês têm que achar pessoas que vocês não conhecem. Uma salva de palmas para vocês. Podem sentar. O engraçado do sorriso
Depois que a gente ri muito, fica até difícil de controlar as multidões, o pessoal fica alvorotado. Não tem uma palestra que eu faça isso e as pessoas não ficam mais felizes. Mas a gente tem que perpetuar isso na nossa vida. A senhora estava me falando agora que ela costuma, ao ir para o trabalho, dar bom dia para as pessoas. E parece que é um costume só do interior, né? Fui agora, recentemente, para Travesseiro lá, né? Todo mundo dá bom dia. Todo mundo dá bom dia. Mas a gente acaba esquecendo de fazer isso. Mas se nós não causarmos a mudança na nossa vida, nós não vamos ser pessoas mais motivadas. Precisamos causar essa mudança. É um esforço consciente que nos deixa mais motivados. E aí nós vamos encontrar uma coisa muito interessante na nossa vida e que nós precisamos desenvolver também, que é contentamento. Já viu como tem pessoas que são insatisfeitas com a sua sorte na vida? Tudo é ruim. Elas dizem assim, eu vou ficar contente quando eu comprar um carro. Ela compra o carro e diz, mas não tem ar-condicionado essa porcaria. Às vezes, mas agora eu vou ficar contente quando eu comprar uma casa. Aí compra a casa, mas isso é uma manutenção, as aberturas estão feias, já tem que pintar de novo. Tudo é ruim. Até quando eles encontram aquilo que eles diriam que lhes fariam feliz. Contentamento é uma palavra interessante. Ela quer dizer que você vai estar feliz ou contente com a sua situação. Não importa se ela é a situação que você esperava ou não. Vamos ver um exemplo que nos mostra de contentamento. E esse exemplo que eu vou mostrar agora em vídeo, rapidamente, mostra um rapaz que está numa situação pior que todos nós aqui, mas encontrou contentamento. I wasn't ready. I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down, and here I come and they're freaking out. They're like, you know, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know? And there were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, because wishing won't help. But what I've seen in life are just a couple key principles, and the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married, I'm not going to have a job, I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. Oh boy. Woo! It's freezing, I can't feel my hand. Esse encontrou contentamento, né? Por que nós, perfeitos, não podemos encontrar contentamento na nossa vida também? Talvez, de início, ele não tenha encontrado. Mas se você buscar, você vai encontrar também. É importante nós encontrarmos isso na nossa vida. Porque nem sempre na nossa vida nós vamos ter tudo o que a gente esperou ter. Mas se nós não formos contentes com a nossa situação, nós não vamos ser felizes. E se você não for feliz, eu já disse, não vai ser motivado nunca. Se você quer ser uma pessoa motivada, não inveje. Como disse Cícero, a inveja é a amargura que se sofre por causa da felicidade alheia. É como ver alguém comendo um doce que você quer e mastigar o mais puro fel. Não adianta nada. Invejar os outros não traz aquilo de bom dele para mim. É como tomar veneno achando que ele vai morrer. Não funciona assim. Então não cultivemos isso. Se você quer ser feliz e motivado de verdade, procure algo de bom
como a velha ilustração do papel branco com um ponto preto. Se pergunta para a pessoa, o que tu vê aqui? A maioria, evidentemente, diz um ponto preto. Mas a maior parte da folha é branca. Porque nós temos a tendência de ver os defeitos, os pontinhos nas pessoas. Principalmente quando ela tem sardinhas no rosto, né? Brincadeira. Mas por que não ver o que tem de bom? E sabe o que acontece? Às vezes a gente não vê o que tem de bom dentro de nós mesmos. A gente fica dizendo para nós, eu não sou bom o suficiente, eu não consigo, não vai dar certo. Então procure algo de bom nas pessoas que te cercam, na tua família, em quem trabalha com você e em si mesmo. Procure algo de bom na vida. Você vai encontrar. E quando encontrar, vai ser mais feliz. E quando for mais feliz, vai ser mais o quê? Motivado. É isso que a gente precisa aprender a mudar no nosso pensamento. Porque se você quer ser uma pessoa motivada, tem que ser feliz. Se você quer ser feliz, não pode ser invejoso, tem que entrar em contentamento na vida, procurar algo de bom nas pessoas, em si mesmo. Tem que encontrar momentos felizes em família, fazer as coisas que a gente quer, ter um hobby, não ser emburrado. Trabalhar em algo que a gente goste, que nos dê prazer. Encontrar prazer nisso, para ser um profissional melhor, para ser alguém que faz a diferença. E nós precisamos, é o terceiro ponto, encarar os problemas como desafios. Porque a maneira com que nós encaramos as coisas na nossa vida praticamente define o nosso destino. É extremamente importante saber que os problemas, como nós vemos na ilustração, são pesados. A própria palavra diz problema, né? Mas quando você pensa em desafio, é inspirador, é um degrau a se subir, é algo a se vencer. Então, quando tiver um problema na vida, não pense neles como problemas. Nas suas dificuldades, pense em termos de desafios. E não fique dizendo, eu tenho tanto problema na minha vida, eu tenho problema no meu trabalho, problema na minha vida, problema. Se você disser que tem um desafio, você vai procurar vencer ele. E isso dá motivação. E quarto e não menos importante, quer ser uma pessoa motivada de verdade? Seja de verdade, seja mesmo. Leve a vida leve. Não encare a vida como um contrato, onde cada cláusula tem que ser cumprida. Não leve tudo à ponta de faca. Não tem que ser tudo tão certinho e tão regradinho. Não precisa ser uma bagunça também, mas se você não tiver um pouco de leviandade na vida, se a vida não for tranquila, não for gostosa, você não vai ser motivado. Não gaste tempo e energia com pessoas e com coisas desgastantes. E tem muita gente que gasta a nossa energia e nosso tempo. Não se envolva com elas. E se envolver, cada coisa ruim que ela te disser, fale duas coisas boas, que contrapõem o que ela diz. Não deixe ela te sugar. Quer ser uma pessoa motivada de verdade? Nós precisamos refletir em exemplos positivos como nós vimos do rapaz. E não só receber eles no WhatsApp e repassar porque achou bonitinho. Nós temos que refletir em como eles podem alterar o curso da nossa vida. E como nós podemos melhorar com aquilo. Porque ser uma pessoa motivada é um esforço consciente. Você precisa ter em mente que você quer ser uma pessoa motivada. E mudar aqui e mudar aqui. Por isso, mude. Essa é a mensagem minha e dos nossos patrocinadores também. Mude o jeito de falar, mude o jeito de agir, mude o jeito de pensar nas coisas. Seja a mudança na sua própria vida e seja uma pessoa motivada de verdade. Obrigado.